Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje Deus o visite, que Deus a visite e derrame sobre você bênçãos sem medidas. Amados e amadas, muito obrigado por assistir as minhas mensagens. Muito obrigado por compartilhar os meus vídeos. E muito obrigado pela inscrição no canal. Deus abençoe você. Continue na sua caminhada cristã, no seu ritmo. Não queira acompanhar ritmo alheio. Eu tenho 22 estudantes na minha sala de aula. E às vezes eu percebo a inquietação, o desespero de algumas crianças que querem seguir o ritmo das outras, quando elas mesmas não têm condição de seguir seu próprio ritmo. Ou seja, elas precisam saber o que elas querem e estabelecer um ritmo para elas mesmas, porque se elas forem tentar acompanhar os outros, elas vão ficar desanimadas, porque o ritmo das outras já está muito além, muito distante. Na vida cristã não é diferente. Você é diferente de todo mundo. Já disse em um vídeo aí que você é único, você é única e você é especial para Deus. Então estabeleça seu próprio ritmo. Estabeleça, quem sabe, você não começa com 2 horas diante de Deus. Comece com 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Comece a estabelecer um ritmo de adoração, de comunhão com Deus. E aí você vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, vai crescendo na comunhão. E aí você percebe que, ao seguir seu próprio ritmo, você tem uma vantagem muito grande, que é perceber que a sua experiência está sendo real, está sendo viva, está sendo eficaz, porque ela está mudando você. Você não está seguindo o ritmo de outra pessoa. Não esqueça da história de Saul e Davi. Saul não queria pelejar contra o gigante Golias, mas tentou colocar a roupa dele em Davi. Então a experiência de Saul com aquela armadura não servia, não era própria para a experiência de Davi com o cajado e com a funda. Então cada um tem o seu ritmo, cada um tem sua própria história a ser criada, desenvolvida, escrita pelo Espírito Santo. E que Deus abençoe você. Deus é contigo. Quando vejo o amor se esfriando no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo o ódio aumentar, eu sei que ele vem. A palavra é fiel, já nos orientou. É a bússola do Senhor. Ele vem, sim, ele vem. Mas como estaremos, eu e você? Ele vem nas nuvens do céu. Ele vem, como já prometeu. Ele vem, todo olho verá. Ele vem e não vai demorar. Quando vejo os lares desfeitos no mundo, eu sei que ele vem. Quando vejo os filhos
Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, nesse lugar tão aprazível, que tem sido um verdadeiro santuário de comunhão e adoração ao Senhor. Um momento de reflexão e estudo da Tua Palavra. Um momento de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Senhor, como essa água corre suavemente o seu percurso, no seu próprio ritmo, que o Senhor também hoje nos ajude a estabelecer um ritmo de adoração e de crescimento para a nossa vida espiritual. Que possamos nos espelhar em Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, nesse lugar tão aprazível, que tem sido um verdadeiro santuário de comunhão e adoração ao Senhor. Um momento de reflexão e estudo da Tua Palavra. Um momento de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, Senhor, como essa água corre suavemente o seu percurso, no seu próprio ritmo, que o Senhor também hoje nos ajude a estabelecer um ritmo de adoração e de crescimento para a nossa vida espiritual. Que possamos nos espelhar em Jesus Cristo, que durante 3 anos e meio trabalhou a mente e o coração dos discípulos para que eles aprendessem, para que eles se desenvolvessem e crescessem espiritualmente. Então, Senhor, hoje envia o Espírito Santo também para nos ajudar no crescimento espiritual, para nos ajudar no processo da santificação, a fim de que glorifiquemos e exaltemos o Teu nome em tudo o que fizermos. Aceita-nos, Pai, na Tua presença e abençoa-nos. E agora queremos ouvir a Tua voz ao abrir da Tua palavra. Fale ao nosso coração, transforme a nossa vida e nos prepare para morar contigo no Teu reino. Também, Senhor, derrame uma bênção especial na vida e no lar de todos os Teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem. Talvez em algum desses lares existe um ente querido ferido pelas doenças, ferido pelos problemas, pelas mazelas e picuinhas deste mundo. Senhor, envia o Teu Espírito Santo, envia os anjos para socorrer essa família, para socorrer essa pessoa. Eu o adoro, Senhor, eu o exalto, eu o glorifico, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados, nós vamos voltar a Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A mensagem ainda está no versículo 11. Eu não falei dela na mensagem anterior, porque a gente precisava trabalhar um pouquinho mais a questão do habitar em mim. Você já percebeu que a vinda literal de Jesus Cristo é inquestionável, é uma vinda certa, né? Ele diz, certamente venho, então não há espaço para dúvida, para o medo, para a incerteza. Não, Jesus Cristo vem. Agora, eu preciso de uma vinda diária de Jesus Cristo. Eu preciso que Ele diariamente esteja aqui comigo, me ajudando a caminhar com Ele. Assim como Ele ajudou Enoque, assim como Ele esteve com Enoque, assim como Ele esteve com Abraão, assim como Ele esteve com Noé, com Moisés, com Davi, com todos os homens vitoriosos do passado. Ele precisa vir diariamente estar comigo. Viremos e faremos nele morada é uma realidade diária, não é uma realidade eterna ou circunstancial em um ponto da história. Não. Jesus Cristo disse, virei e farei em você morada. E Deus disse, né, através de Jesus Cristo, Deus disse, Mateus 28, versículo 20, estarei com você todos os dias. Isso você precisa ter essa certeza de que diariamente Deus visita a sua casa, visita a sua vida para ajudar você, para socorrer você, para sustentar você, para cuidar de você. Amém? Isso é maravilhoso. Agora, em relação à vinda de Jesus Cristo, aí ele diz assim, ó, eis que venho sem demora. Eu vou trabalhar esse texto ainda, venho sem demora. Agora, eu preciso trabalhar um pouco antes
essa questão. Conserve o que você tem. A palavra conservar aqui é perseverança, é como sal. Manter-se puro e manter-se útil para alguma coisa. Jesus Cristo falou sobre a questão do sal e ele disse que o sal para nada mais presta se ele perder o seu sabor. Eu nunca tive uma experiência de um sal perder o sabor, mas deve ser muito ruim. E existe o tal do sal amargo, né? Que deve ser algum sal estragado, porque quando ele entra no organismo, meu irmão, ele causa um desarranjo terrível. E a questão é, Jesus Cristo disse para a igreja de Filadélfia, a sexta igreja, a igreja do reavivamento, a igreja da reforma. Deus disse para a igreja de Filadélfia, conserve o que você tem. E isso aqui, meu irmão, dá uma mensagem poderosa de uma série aí, de quem sabe 10 mensagens. Conservar o que você tem. E Jesus Cristo, mas eu quero resumir essa frase de Jesus Cristo numa das suas parábolas. Porque a palavra conservar aqui está diretamente relacionada à fidelidade ao trabalho de Deus. Ao trabalho de preparar a casa para receber o Senhor. Vamos para o texto. Vamos ler primeiro o Apocalipse 3, versículo 11. Está escrito assim, ó. Venho sem demora. Isso aí é outra mensagem. Agora ele diz, conserva o que você tem. Conservar. Manter em conserva. Algumas pessoas hoje, ela vive de alimentos em conserva. Aí eles botam não só azeitona, mas já coloca aí tomate, o tomate cereja, já coloca outras coisas, tudo em conserva. E no Nordeste o pessoal está fazendo conserva aí de uma sementinha que parece com a lentilha para fazer salada. Aí nós temos a lentilha, nós temos o milho, nós temos aí outros cereais, tudo em conserva. O que é preciso fazer para manter um alimento em conserva? Aí existem os produtos, né, os conservantes, chamados conservantes. Alguns conservantes, lógico que a gente sabe que eles não são bons para a saúde. Mas eu quero usar aqui a ideia dos conservantes a título de ilustração para a gente entender o que Deus quer de nós. Deus quer que você conserve o que você tem. E nós vimos na mensagem anterior que a gente precisa aceitar a palavra de Deus, guardar a palavra era aceitar, amar e praticar. Agora observe, Jesus Cristo contou uma parábola, Mateus capítulo 24, se eu não estou enganado, abra sua Bíblia, Mateus 24, a partir do versículo 45. E aí nós vamos entender essa questão do conservar. Observe aí, observe o texto, 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Opa, Jesus que já usou duas palavras aqui, ó. Dois conservantes, prudência e fidelidade. Mas vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo o quê? Sendo um jovem prudente, fiel e trabalhador. Ativo,
na obra de Deus. Agora, no versículo 47, ele diz assim: eu digo a vocês que este servo vai receber todos os bens do seu senhor. Aqui é uma promessa de herança. Um servo herdando a herança do senhor, porque ele foi fiel, porque ele foi prudente e porque ele foi ativo. Ele não foi inútil, preguiçoso. Versículo 48, desculpe. Versículo 48 agora fala do mesmo servo. Porque não é outro servo. Aí no versículo 45 diz: qual é o servo? Quem é o servo? Aí no versículo 48 diz: mas se aquele servo, esse mesmo servo que era prudente, que era fiel e que era trabalhador, ele disser consigo mesmo: o meu senhor está demorando muito. O meu senhor não me deu certeza se vem de novo. Ele não me deu certeza se vai aparecer aqui, nem quando vai aparecer. Então, eu vou viver minha vida. Eu vou aproveitar. E não só aproveitar, eu vou começar a bagunçar aqui. Olha o versículo 49. Ele diz que o Senhor está demorando demais. E o Senhor disse: eu venho sem demora. Nós vamos trabalhar esse texto aí na próxima semana. E passar a espancar os seus companheiros, passar a comer, beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera. E na hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, lançando sua sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos um servo em duas situações. É o mesmo servo. O primeiro momento do servo é o servo fiel. O Senhor entregou a ele a administração da sua casa e disse: eu vou viajar, eu vou sair. Ele não disse se ia sair do país. Ele não disse se ia para outro estado. Ele só disse que ia viajar. Talvez ele nem tivesse viajado. E eu estou conjecturando, por favor, tá? Então observe que ele disse que ia se ausentar. Então ele não estava dizendo para onde ia. Quem sabe aquele senhor estava muito perto daquele jovem, olhando as atitudes daquele jovem, observando o comportamento daquele jovem, para saber qual seria o seu comportamento na ausência do Senhor. Você entendeu a mensagem? Ele entrega os bens ao servo e sai de cena. Ou seja, dá ao servo a liberdade de se desenvolver como se o seu senhor estivesse olhando para ele. Aquele servo fiel, prudente, ele tinha os olhos voltados para a porta ou para o portão. Se for no Nordeste, para a cancela, para a porteira. Ele está lá na fazenda, cuidando dos animais, cuidando dos servos, cuidando de tudo. Mas os seus olhos estão na estrada, porque ele diz: o meu Senhor vem. Ele não alimenta qualquer dúvida a respeito do retorno do seu Senhor. E ele permanece fiel à promessa feita pelo seu Senhor. Eu vou, mas eu volto. Não sei quando, mas eu volto. Ele não disse quando, mas ele disse que voltava. E ele entregou a administração total da casa do seu servo. Isso significa confiança. O Senhor confiou os bens ao servo. Ou seja, o Senhor deu ao jovem não só os bens, mas deu a ele a certeza de que ele seria capaz de administrar. Algumas pessoas dizem assim: Deus, quando Deus chama, Deus capacita.
Meus amados, quando Deus dá o dom para você, é porque você já tem a capacidade. Você já tem a habilidade. Agora, o que Deus faz? Deus reforça a sua habilidade com a ação do Espírito Santo na sua vida para que você desenvolva da melhor forma possível. O servo fiel aqui, ele não só recebe do Senhor os bens, mas ele recebe a certeza de que ele é capaz de administrar. Ele é capaz. Deus diz assim, eu costumo dizer para os meus estudantes, você é inteligente, então desenvolva a sua inteligência. E como é que você vai desenvolver inteligência? Você vai desenvolver inteligência praticando. Mesmo que você erre aqui, erre acolá, os erros fazem parte do crescimento. Às vezes a gente aprende com nossos próprios erros e às vezes a gente aprende com o erro dos outros. Melhor é aprender com o erro dos outros. Não que a gente vai desejar que os outros errem, mas quando a gente vê uma pessoa indo num caminho torto e praticando algumas coisas que só vai trazer para ele morte e destruição, eu aprendo com ele. Então eu não vou por ali. Então a gente vai aprendendo, mas o erro faz parte do crescimento. Inclusive na educação, a gente sabe que hoje o erro, a gente não vai dizer que a criança não errou. Claro que eu tenho que dizer para ela que ela errou, mas eu vou dizer para ela que existe uma maneira melhor de fazer aquilo ali. Existe uma maneira mais lícita, uma maneira mais correta de fazer a coisa. Porque isso ajuda a criança a perceber que o que ele está fazendo é diferente do que realmente deve ser feito. Na vida espiritual não é diferente, meu irmão. Deus diz para mim sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna, então eu tenho que evitar o mal. Eu tenho que fugir do mal. Eu tenho que perceber os meus erros para que eu possa fugir do erro. Isso é mais do que você tentar viver uma vida correta. O servo aqui recebe a capacidade de perceber que ele é capaz, que ele tem poder. Agora, ele precisa da ajuda. O seu Senhor dá a ele autoridade. E nenhum de nós, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amigos e amigas, tem essa autoridade em nós mesmos. Isso é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Então ele é fiel. Quem é aquele servo que é fiel? Fiel ao quê? Fiel às ordens do seu Senhor. Existiam as regras da administração. Então, ele seguiria as regras da administração porque o seu Senhor confiou a ele os seus bens e deu a ele a certeza de que ele podia fazer a coisa. Então, ele é fiel às instruções do seu Senhor. Meu irmão, se você quer conservar sua fé, não existe outra maneira a não ser você seguir as orientações que Deus dá para você. O nosso erro como cristãos hoje é viver essa vida chula de achismo. E esse achismo, eu acho que é assim, eu acho que é assim, e aí nós começamos a achar tanta coisa, menos o assim diz o Senhor. Cuidado para que você não siga teorias humanas. As filosofias modernas, e a filosofia vive de questionamento. Por favor, a filosofia vive de questionamento, da hipótese, da dúvida, da incerteza. Isso é a base da filosofia. É levar você a descrer, a duvidar, a desacreditar. Então, quando Deus diz que criou o mundo em 6 dias, foi 6 dias literais. Foi o Ion. O Ion de Deus é 24 horas e acabou. Agora fica a filosofia dizendo, há uma hipótese, há uma possibilidade de o mundo ter sido criado em milhões de anos. Ora, que Deus é esse? Deus é um Deus fraco, um Deus impotente, que leva bilhões de anos para construir uma árvore, ou para produzir uma árvore, para construir alguma coisa? Uma bactéria, por exemplo? Nosso corpo tem bilhões de bactérias. Que Deus é esse? Não, Deus é um Deus de poder, que criou em 6 dias. E esse mesmo Deus de poder, que criou a terra em 6 dias, disse, santifique o 7º dia. Percebe?
Ele santificou primeiro, ele nos deu exemplo. Ele se quedou lá na lama e fez a mim e a você a imagem dele para espelhar o caráter dele. Então o servo fiel, ele é fiel à palavra do seu Senhor. O seu Senhor disse: cuide da minha casa, cuide dos meus servos, e eu vou me ausentar. E o texto, algumas versões diz que ele me ausentar do país. Outras versões diz que ele só vou viajar. Então, por isso nós podemos conjecturar que pode ser que ele não tenha viajado de país, ou quem sabe foi para um país próximo. Mas saiba que quando uma pessoa viaja, ele tem os administradores, mas ele tem outras pessoas que estão ali. E ele vai receber o relatório não é de uma pessoa só, vai receber o relatório de todas as pessoas que estão na casa. Quem é que vai dizer que o servo foi fiel? As ações do servo. E aqui diz que ele é fiel e está agindo de acordo com a palavra do seu Senhor. Aqui, a palavra prudente aqui é uma pessoa que está atento ao que pode acontecer de errado ao seu redor. Esse é um outro conservante poderoso. Poderoso. Primeiro, o servo ele é fiel à palavra. A fidelidade é o maior conservante, ser fiel até a morte. Diz Apocalipse capítulo 2, versículo 11, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade à palavra de Deus é hoje o melhor conservante contra a apostasia. Se vai haver apostasia, a Bíblia diz que vai haver muita apostasia. Jesus Cristo declarou isso, Mateus 24, versículo 11. Muitos deixarão a fé, né? Versículo 12, desculpe. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz que muitos apostatarão da fé, muitos deixarão de crer. Por quê? Pela infidelidade. Agora, o que é prudência? Prudência é você analisar os caminhos, analisar tudo ao seu redor e escolher o certo. Isso é prudente. Se você analisar o livro de Provérbios, por exemplo, diz que o homem prudente é aquele que se desvia do mal. O homem prudente é aquele que não segue a maioria. O homem prudente, a mulher prudente, é aquele que tem os olhos voltados para o que é correto, para o temor do Senhor. Prudência e sabedoria aqui aparecem como sinônimos. Quem é o jovem sábio e fiel? Quem é o jovem fiel e sábio? Sábio aqui é aquele que mantém o temor de Deus no seu coração. E o temor de Deus em seu coração o levará a abandonar o erro porque é erro e escolher o certo porque é certo. Isso é prudência. Isso é sabedoria. De acordo com a Bíblia, sabedoria dada por Deus é você se desviar do mal. Por que Jó foi considerado um homem sábio? Porque ele era temente a Deus e se desviava do mal. E eu volto a repetir que a palavra temor, muita gente pensa que temor é medo. Na Bíblia, a palavra temor não está relacionada diretamente com medo. Porque a palavra medo, a palavra medo, ela é o contrário. Ela é contrária ao desenvolvimento do amor. Nós vimos na mensagem anterior, Jesus Cristo disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Ou seja, aquele que me ama procura me conhecer, procura me obedecer, procura se relacionar comigo. Então, o jovem prudente aqui é aquele que busca conhecer a vontade de Deus para fazer toda a vontade de Deus. Isso é um conservante, meu irmão. Conservar o que você tem é procurar saber ser fiel a toda a palavra que sai da boca de Deus, mas acima de tudo é procurar analisar as circunstâncias. Procurar analisar
e vivenciar os caminhos. E sempre vai haver diante de nós dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Jesus Cristo falou que haveria duas portas. A porta estreita que conduz para a vida eterna e a porta larga que conduz para a morte eterna. Então Jesus Cristo disse que o servo é fiel porque ele conserva a palavra, ele vive a palavra, ele obedece a palavra do seu Senhor. E ele é prudente porque ao analisar os caminhos, ele escolhe o correto. Agora nós temos aqui que esse servo que viveu a palavra, esse servo que obedeceu a palavra, esse servo que escolheu amar e obedecer a palavra de Deus porque é o melhor para a gente, ele recebe como recompensa, como herança, o reino de Deus. Salmo 2. Deus diz que se você pedir, se você for fiel à palavra, se você não se sentar na roda dos escarnecedores, não seguir o caminho dos pecadores, nem seguir o ímpio em suas atitudes, ele diz que você pode pedir a Deus como herança toda a terra, e Deus vai te dar toda a terra como herança. Diz o Salmo 37, versículo 29, que os justos herdarão a terra e nela viverão para sempre. Observe uma coisa que eu vou deixar mais claro para você. Aqui, as obras não é o que o jovem faz, mas é o que ele escolhe ser. Ele escolhe ser fiel, ele escolhe ser prudente, e aí, como ele é um jovem fiel e prudente, ele pratica o quê? Ele pratica boas obras, porque ele já é fiel, porque ele é prudente. Então não há uma coisa, não há nele aqui uma questão de que eu vou praticar isso para o meu Senhor me aceitar. Não tem essa ideia no texto. A ideia no texto é que o jovem procurou ver quem é o seu Senhor, o jovem procurou conhecer as ideias do seu Senhor, a ideologia do seu Senhor, e agora ele começa a viver essa prática. Ele estava fazendo assim. Fazendo assim como? Conforme ensinado pelo Senhor. Bem-aventurado é esse servo a quem o seu Senhor achar fazendo assim. Por isso, Jesus Cristo disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que Deus achar fazendo assim. Assim o quê? A vontade de Deus. Aquele jovem fiel e prudente, em sua vida, em sua prática diária, na sua administração, ele fazia toda a vontade do seu Senhor. Ah, mas o Senhor não estava ali. Não tem problema. Às vezes a gente precisa ser medido pela ausência. Quando você está sozinho diante do seu computador e você recebe aqueles links lá, é nojento. Eu até baixei alguns bloqueadores de anúncios justamente por causa desses anúncios terríveis que vêm com imagens terríveis. Eu tenho 3 bloqueadores de anúncio no meu computador. Não entra nada, não aparecem as imagens. Quando vem esses links falsos, já sei que é falso, já sei que é coisa, já sei que é lixo, por causa dos bloqueadores de anúncio. E tem computador que tem aplicativo, inclusive, que você pode baixar para o seu computador, que ele não permite você abrir esses links, porque já sabe que ele é impróprio para a natureza espiritual da gente. Então o jovem prudente, ele percebe, ele analisa os caminhos, ele analisa as possibilidades, mas ele vive a promessa. Ele está de olho na vinda do seu Senhor. Ele faz de tudo, mas os seus olhos estão na estrada, estão na porteira, estão na cancela, estão no portão, estão na porta, porque o seu Senhor vem. Então tudo que ele faz, ele vive a vinda do seu Senhor dia a dia. Ele sabe que o seu Senhor vem, então ele está vivendo diariamente. Então ele diz aqui, ó, bem-aventurado, feliz é este servo a quem o Senhor achou fazendo assim. Ele conserva. Jesus Cristo diz, conserve o que você tem.
Para conservar, meu irmão, não existe melhor maneira do que a fidelidade. Fidelidade a alguma coisa. Nós temos que ser fiel à palavra de Deus, às promessas de Deus. Nós temos que ser fiel ao que Deus manda, ao que Deus quer de mim, ao que Deus quer de nós. E lógico que prudência, sabedoria, é você analisar o que é bom para você e escolher o certo. Precisamos dia a dia escolher fazer a vontade de Deus. E o jovem estava fazendo assim, ele estava fazendo toda a vontade de Deus. Mas aí Jesus Cristo agora fala de outro servo. Não, é o mesmo servo. Agora é em outra situação. Agora não é mais um servo fiel, não é mais um servo prudente, é um servo nécio, louco. A palavra nécio na Bíblia é louco. Porque ele recebeu a mesma promessa, ele recebeu a mesma palavra, ele recebeu o mesmo crédito da administração, mas agora ele racionaliza. Olha a imprudência aí. Ele racionaliza. Ao analisar as circunstâncias em que seu senhor viaja, em que seu senhor se ausenta do país ou não, ele diz: o meu senhor não me deu um prazo para voltar. E muita gente vai se perder justamente por isso. Porque está esperando que Jesus Cristo venha no seu tempo. No meu tempo, no nosso tempo. Eu é que determino quando ele tem que voltar. Não, meu irmão, para com isso. Por que você acha que existe aí pelo menos umas 12 ou 13 datas para a volta de Jesus Cristo? Porque existem milhares de pessoas hoje preocupadas, analisando aí cada verso da Bíblia para tentar achar o dia da volta de Jesus Cristo. Isso é loucura. Deus não nos deu essa tarefa. A tarefa que Deus nos deu foi ser fiel. Mateus capítulo 24, versículo 13, Jesus Cristo diz: aquele que perseverar até o fim, fiel, aquele que for fiel até o fim será salvo. Mas o servo imprudente, o servo nécio, o que ele faz? Ele simplesmente começa a viver dissolutamente. Lembra do filho pródigo? Olha aqui a história do filho pródigo. Não disse a você que a história do filho pródigo cabe em qualquer história? O servo nécio, o servo imprudente, o servo infiel, recebeu as mesmas possibilidades, recebeu as mesmas oportunidades, recebeu o mesmo crédito, mas agora ele, em vez de analisar a situação e perceber que o momento era de ele tomar posição ao lado da verdade, ele começa a praticar algumas coisas. Observe o texto. Diz o texto, Mateus 24, verso 48. Mas se aquele servo, sendo mau, opa, olha que história terrível. E qual de nós é bom, irmãos? Qual de nós somos bons, irmãs? Meus irmãos e irmãs e amigos e amigas em Jesus Cristo, nenhum de nós é bom. Agora, essa semente do mal, e nós vamos lá para Caim, né? Deus diz assim: o mal está habitando a tua porta, o mal quer te escravizar, Satanás é real, Satanás existe, Satanás está trabalhando para você não ir para o reino de Deus, para você não receber a herança dos salvos, a herança dos fiéis, a herança dos justos, a herança dos prudentes, dos sábios. Então ele quer que você viva uma vida cristã relaxada, uma vida cristã inútil, uma vida cristã sem sabor. Aí o texto diz que você não só tem o mal perto de você, você passa a ser mal. E aí nós passamos a ser a personificação de Satanás em nossa vida. Nós agora começamos a desenvolver o caráter de Satanás em nossa vida. O jovem aqui, ele sendo mal, Deus nos criou perfeitos. A criação foi literal. Deus fez o homem perfeito. Eclesiastes capítulo 7, verso 19. Deus fez o homem perfeito, sem defeito. O livro História da Redenção diz que quando o homem saiu das mãos de Deus,
O livro Patriarcas e Profetas também diz. Quando o homem saiu das mãos de Deus, não existia qualquer traço de defeito no ser humano. Nem no caráter, nem na personalidade, nem na expressão física. O homem era perfeito em simetria, personalidade e caráter. Deus fez você perfeito. Agora, quando você começa a alimentar o mal em seu coração, quando você começa a alimentar a dúvida, o medo, a incerteza, aí você se torna a personificação do mal. Ou seja, agora nós não temos o mal habitando na gente. Nós somos maus, por natureza e caráter. Por isso, meus amados, você vê que uma pessoa é capaz de atirar uma criança do 15º andar abaixo. Veja os jornais aí. As pessoas enterrando crianças vivas. Mulheres colocando veneno na comida das crianças. Observe. Isso é a personificação do mal. Lembra que eu disse anteriormente? Sim, sim, não, não. Isso tem que ser a pauta da nossa vida. Isso tem que ser a pauta do nosso caminhar com Deus. A nossa história é escrita diariamente em sim, sim e não, não. E aí o nosso caráter vai sendo desenvolvido. E quando Jesus Cristo voltar literalmente, se o nosso caráter foi simetricamente desenvolvido no caminhar com Ele diariamente, no receber Jesus Cristo diariamente na minha vida, aí eu vou receber como herança a vida eterna. Mas se eu alimentar o mal, ou seja, se eu desenvolver o caráter para o mal, aí o que eu vou fazer? Diz assim, ele diz consigo mesmo, o meu Senhor está demorando muito. Percebe que se a vinda simbólica de Jesus Cristo não é real em minha vida, não é importante, não é essencial, a vinda literal dele, tanto faz. Aí ele diz, ele passa a espancar os seus companheiros, e ele passa a comer e a beber, ele começa a viver uma vida de embriaguez. E embriaguez aqui, a palavra comer e beber aqui, não está diretamente relacionada ou somente relacionada à comida e bebida, não. Aqui está falando de uma vida sem princípios, uma vida desprovida de regras, desprovida de motivação, de normas. Ou seja, agora, veja que o servo fiel é fiel à palavra do seu Senhor. O seu Senhor disse, olha, administre dessa maneira, faça desse jeito. E aí agora esse servo que está na casa do seu Senhor, não esqueça disso, ele recebeu a administração do seu Senhor, recebeu os créditos, recebeu a responsabilidade, recebeu as possibilidades e oportunidades, agora ele começa a desperdiçar tudo com orgias e prazeres, como fez o filho pródigo. E agora, ele não tem, ele está pensando na vinda, só na vinda literal do seu Senhor. E aqui eu coloco para todos nós essa questão da vinda simbólica. Imagine que o seu Senhor talvez tenha até saído do país, mas em algum momento voltou para o país, mas não voltou diretamente para casa. Ele ficou em torno da sua propriedade, observando os comentários que as pessoas estavam fazendo da administração do servo. E observe o texto aí, ó. Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera. Ou seja, ele sabe o comportamento do servo, ele sabe as ações do servo, ele sabe as atitudes do servo, e agora ele simplesmente resolve surpreender o servo. Se é que a gente pode dizer que ele vai surpreender o servo. A vinda dele já é uma surpresa para o servo, porque o servo não está nem aí para a vinda dele. O servo não se preparou para essa vinda, o servo não trabalhou para essa vinda, ele não teve nenhuma atitude em relação a essa vinda, a esse retorno do seu Senhor. Ele disse que voltaria. 325 versos do Novo Testamento diz que Jesus Cristo vai voltar.
325 versos do Novo Testamento diz que Jesus Cristo vai voltar a essa terra. Agora, se o servo aqui, ele começa a viver dissolutamente com embriaguez aqui pode ser também ficar embebido em filosofias e ensinos falsos. Que nada, isso é história da carochinha. Pedro fala dos escarnecedores dos últimos dias. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais dormiram, nada mudou, tudo é a mesma coisa. O sol nasce, nosso sol se põe, a gente cresce, nasce, cresce e morre e nada muda. Observa, o servo imprudente, o servo louco, ele recebeu a promessa, mas ele não viveu a promessa. Ou seja, a vinda simbólica do seu Senhor diariamente não o motivava a ser fiel. Se Jesus Cristo não vem diariamente ficar com você, ajudar você, socorrer você e cuidar de você, a vinda literal dele será uma tragédia para você, uma surpresa desagradável. Diz 1 João, vamos lá, 1 João, vou dizer para você o que vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo para aqueles que vivem essa vida inútil do servo infiel. Leia comigo versículo 28. Filhinhos, permanecei agora nele. Permanecei em quem? Em Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, em Jesus Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Nós temos aqui um servo em duas situações. O servo fiel e prudente, ele ama a vinda do seu Senhor, ele aguarda, ele anseia pela vinda do seu Senhor, então ele trabalha para isso. Ele trabalha em função da vinda do seu Senhor. É como se o seu Senhor viesse diariamente. É como se o seu Senhor estivesse ali, olhando para ele, mas ele não estava vendo. Ele vivia na presença do seu Senhor, embora o Senhor estivesse ausente. Quando você está sozinho na frente da televisão e do computador, o seu pensamento está no que você está vendo diante da TV ou diante da promessa grandiosa que Deus fez para você? Existe um céu a ser conquistado. Existe a vida eterna a ser ganha. Existe um inferno a ser rejeitado. Existe uma morte eterna a ser desprezada. E aí você escolhe ser fiel ou ser infiel, ser prudente ou ser imprudente. Essa é a questão do texto aqui. E Apocalipse diz: conserva o que você tem. Você tem andado com Deus. Você tem recebido diariamente a visita dos anjos. Você tem recebido diariamente a visita do Espírito Santo. Você tem recebido a visita do próprio Deus para habitar em você. Ninguém pode ser prudente, sábio, fiel, sem auxílio do próprio Deus. Porque é Ele que realiza tudo em nós. Agora o servo infiel, não, meu Senhor não disse quando vem, então vou viver do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. E o servo se perdeu. Foi castigado. Caiu nas trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a vinda simbólica de Jesus Cristo hoje seja uma realidade na tua vida. Na minha vida, na nossa vida. Para que a vinda literal dele seja um momento de glória e esplendor para todos nós. De exultação para todos nós. Maravilhoso Deus, meu Pai. Estamos na tua presença, Senhor. E aqui o Senhor colocou dois servos. Um servo com dois momentos diferentes. Senhor, qual servo nós queremos ser? Não podemos ser o servo fiel e prudente, a menos que o Senhor coloque em nós o poderoso Espírito Santo para atuar e modificar o nosso caráter. Arrancar de nós esses desejos maldosos, essa maldade que existe em nosso coração, para que o Senhor verdadeiramente habite em nós. Visita-nos hoje, Pai. E assista-nos com a tua graça, assista-nos com a tua misericórdia, assista-nos com a tua bondade, com a tua compaixão e o teu perdão,
Nós oramos e te agradecemos para que o Senhor possamos ser fiéis até que Jesus Cristo venha e tenhamos a coroa da vida eterna. Dá-nos a tua bênção nesta hora. Nós o adoramos, nós o exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém.